Como eu dobrei as vendas de uma imobiliária em 30 dias e o que isso tem a ver com programação? Olha, se você chegou aqui de paraquedas, eu me chamo Luan Álvaro, sou programador web e neste vídeo eu quero te mostrar em detalhes como foi que eu fiz para dobrar as vendas de uma equipe comercial que estava trabalhando em uma construtora imobiliária e o que é que isso tem a ver com programação. Olha, isso aconteceu ali em meados de 2019, pré-pandemia da Covid-19. Eu estava morando em São Paulo, estava longe da minha zona de conforto, longe dos meus familiares. Então eu tinha deixado tudo para trás e fui apostar, fui me iniciar profissionalmente, me aventurar de fato. E depois de muitas tentativas em São Paulo, depois de alguns meses, eu fui contratado por uma grande construtora para trabalhar como SDR. O objetivo da nossa equipe era qualificar os leads e entregar esse livre ali na porta do gol para o corretor chegar e fazer apenas a assinatura do contrato. E quando eu fui contratado, o salário lá na empresa era de R$ 1.500 e vou confessar para vocês aqui que eu fiquei muito feliz quando eu recebi a ligação dizendo que eu tinha passado no processo seletivo, porque o que mais me marcou nessa vaga de emprego foi o fato de que eles tinham lá um VR, né, um vale-refeição de R$ 25 por dia. Cara, isso naquela época me brilhava os olhos. E olha, para quem tava morando num container, essa foi uma notícia sensacional. E assim, eu vou ser sincero com você, tá? Naquele momento da minha vida, eu tava perdido, eu fui para São Paulo me aventurando, não sabia o que é que eu queria, o que é que eu ia traçar profissionalmente ali. Eu sou uma pessoa muito inquieta, então eu já fiz inúmeras coisas na minha jornada e eu tava perdido. Eu fui contratado, tava feliz porque era um baita respiro que eu ia ter ali na minha jornada, mas eu não sabia se era exatamente aquilo que eu queria fazer. Mas eu vou te falar, tudo na vida tem um porquê e se você souber encarar as oportunidades da melhor maneira, você consegue transformar de fato a sua vida. E essa oportunidade que me surgiu ali para ser SDR anos atrás foi o que me trouxe até hoje como programador e eu vou te mostrar no decorrer desse vídeo. Então começou ali o primeiro mês de operação, né? Eu pegava ônibus todo dia, era um emprego até legal porque era 6 horas lá só, SDR, então eram 2 turnos, tinha 3 pessoas trabalhando de manhã, 3 de tarde, era uma equipe pequena ali com 6 funcionários, tá? Eu era um dos 6 e o primeiro mês foi tranquilo, atendimento, eu desenrolei bem ali algumas coisas, mas eu não gostava muito de fazer aquilo. E aí quando chegou no finalzinho do primeiro mês, eu comecei a perceber que o nosso gestor, o gestor da equipe, ele também estava meio perdido. Ó, essa operação foi uma ideia que o gestor teve, porque ele estava conseguindo revolucionar com algumas campanhas, esse setor de marketing, algumas coisas nesse sentido. Porém, essa equipe surgiu sem muita estrutura. Então a gente não tinha nenhum CRM para gerenciar o dia a dia ali da operação e dos leads. E aí quando foi chegando nessa etapa final ali do mês, desse primeiro mês de operação, o nosso gestor, ele precisava entregar e mostrar esses resultados para a diretoria da empresa que apostou naquele setor comercial. E quando eu percebi que esse meu gestor estava perdido, não tinha as informações e como eu não estava tão empolgado ali em vender, em fazer prospecção ativa, eu encarei isso como uma oportunidade de não trabalhar naquilo que eu não estava gostando de fazer, que eu não gostava de fazer, mas com algo que sempre me chamou a atenção, que é estar ali na frente do computador, fazendo alguma coisa, automatizando algum processo. Foi nesse momento que eu decidi criar um dashboard. Então eu falei, poxa, cara, eu tenho um conhecimento de Excel, mínimo que seja, nunca fiz um curso, nada, mas eu consigo fazer aqui alguma coisinha, pintar as caixinhas aqui, colocar uns números, fazer umas somas ali. Isso aí eu consigo fazer. Então, para não ter que ficar trabalhando naquele horário ali que eu estava presente na empresa, eu disse, cara, eu vou fazer aqui um dashboard. Comecei a fazer, fiz uma POC, mostrei ali pro gestor, ele se empolgou também com a ideia e falou, pô, Luan, massa, vamos fazer isso aí. E aí eu fui para casa realmente a milhão e no outro dia eu passei o resto do dia todo ali produzindo esse dashboard, aquele hiperfoco que a gente pega, né? E aí no outro dia eu cheguei com esse dashboard pronto lá na empresa e aí mostrei pro gestor, ele gostou pra caramba e apresentou isso pra diretoria. Então, foi uma baita surpresa pra gente, porque esses resultados e a apresentação dos resultados impactou a diretoria. Isso foi muito massa.
a gente teve até a presença da própria diretoria lá na operação, lá na sala que a gente estava trabalhando. E aí a galera conheceu ali os funcionários, né, os colaboradores. Eu estava no meio dessa galera e um dos diretores me elogiou, parabenizou pelo dashboard que a gente tinha feito. E, cara, isso foi muito massa. Eu acho que esse foi o primeiro momento que eu percebi o quanto aquela resolução de problema impactava de verdade a vida das pessoas. Isso não saiu da minha cabeça. Não saiu da minha cabeça. Eu lembro até hoje que teve um determinado momento que eu estava conversando com esse meu gestor e eu falei, cara, eu vou ficar bom nisso. Eu vou estudar isso. Porque eu não queria fazer vendas, eu não queria fazer prospecção aqui. E aí, depois que o tempo foi passando, a minha ficha foi caindo, que aquilo que eu tinha feito, eu tinha gostado. Eu gostei de fazer aquilo, eu queria fazer mais, eu queria resolver problemas reais que impactassem a vida das pessoas. Eu queria ser reconhecido por isso e aquilo me chamou a atenção. E eu falei, cara, eu vou investir nisso, eu vou estudar mais, eu vou dedicar meu tempo aqui. Passaram-se ali os dias, né? Eu fui trocando essa ideia com o meu gestor, fui trazendo insights, pegando insights, e aí chegou um determinado dia que eu tava recebendo uma carona, né? O caminho da casa do gestor era bem próximo ali do meu, eu tava no caminho da casa dele, então ele me dava essa carona quase que todos os dias. E aí um dia a gente trocando uma ideia, durante a operação mesmo, ele me mostrou um sistema que automatizava a comunicação via WhatsApp. Era um sistema que você baixava no computador mesmo e ele de alguma forma conseguia automatizar os disparos de WhatsApp. E aquilo ali, cara, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, parecia uma criança olhando um parque de diversão, ou aquele doce mais suculento que existe. Eu disse, cara, eu quero fazer isso, eu preciso disso. E aquele sistema era pago, então você tem que comprar uma licença, a galera ia revendendo essas licenças, e aí eu fiquei, né, programador, cara, mente de programador, então eu fiquei, eu disse, cara, eu consigo fazer isso, e consigo fazer dentro do Excel. Então eu já tava começando a ver alguns conteúdos ali sobre VBA, eu falei, cara, vou fazer isso. E aí no caminho, naquele trajeto, eu lembro como se fosse ontem, cara, o meu gestor olhou para mim e disse, Luan, se você fizer um produto que envia automaticamente as mensagens do WhatsApp, né, faz os disparos automáticos do WhatsApp, você fica rico. E eu queria ficar rico, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. E eu fui para casa e, cara, não deu fome, fiquei ali empolgado e disse, vai dar certo. E tem um detalhe muito massa, que foi quando eu saí do carro lá da carona, que eu bati a porta e eu olhei pra cara do meu gestor assim, cheguei bem pertinho assim da porta e disse, cara, amanhã isso aqui tá pronto. Eu não fazia muita ideia de como é que eu ia resolver esse problema, mas eu tinha um problema na minha frente e eu queria resolver. Então eu fui pra casa, investi a noite toda de trabalho e no outro dia, mais uma vez, no outro dia, eu cheguei com um protótipo, com a POC. Galera, não foi o produto final, eu sempre consegui entregar uma solução rápida pra ver se aquilo fazia sentido. Então eu consegui fazer um mini disparadorzinho que a gente testou no outro dia e após esse teste surgiram várias ideias e em um intervalo ali de 2, 3 dias eu desenvolvi um disparador dentro do Excel que fazia o disparo de várias mensagens e esse era um dos principais pontos repetitivos e chatos que a gente tinha na nossa operação, porque a gente tinha que fazer o contato ativo com 50, 100 leads por dia e naquela época, como a gente não tinha um CRM, a gente não tinha nenhuma ferramenta para gerenciar esse dia a dia, a gente tinha que fazer isso na mão. Então a gente ia lá, criava o contato do cara na mão, era um saco, cara. E justamente por isso eu acabei descobrindo aquela API do WhatsApp. Eu acho que vocês que estão me assistindo aqui talvez conheçam. O WhatsApp ele entrega um link que quando você digita o número e o texto, ele já abre o seu WhatsApp web ou o seu aplicativo automaticamente naquele contato com aquela mensagem escrita. Então eu já estava usando isso para automatizar alguns contatos no WhatsApp, porque eu não gostava de salvar esse contato, então eu usava o link, né? O a.me, botava o link, clicava e conseguia chamar aquele contato sem salvar. Então tudo isso que eu já tinha feito, me deu um insight de criar o disparador, que aí, pessoal, foi o meu primeiro sistema, praticamente assim, foi o primeiro sistema que eu construí do zero, e aí eu utilizei na época o Excel e o VBA, e esse foi o primeiro sistema que eu construí que impactou de verdade, impactou verdadeiramente a vida das pessoas ao meu redor, impactou os meus colegas de trabalho, os colaboradores ao redor que começaram a utilizar também o disparador e a
aumentar a eficiência deles durante a operação. Também impactou a vida do gestor, facilitou a vida do gestor. A gente conseguiu metrificar mais o que estava acontecendo no dia a dia, além dos resultados de venda. Pessoal, só para vocês terem noção, no primeiro mês de operação, que foi esse primeiro mês perdido, nossa equipe fez 2 vendas. No segundo mês de operação, a gente ainda não estava utilizando o disparador, a gente fez 3 vendas. E aí, nos últimos dias ali do segundo mês, a gente estava testando e implementou esse disparador de WhatsApp. E aí, no terceiro mês, a gente saiu de 3 vendas do segundo mês para 6 vendas no terceiro mês. E a gente saiu de 6 vendas do terceiro mês para 11 vendas no quarto mês e usando 100% esse disparador que eu desenvolvi naquela época. E olha, além de impactar o nosso time, impactou outras pessoas da empresa. Na construtora que eu trabalhava, eram aproximadamente 900 corretores e boa parte desses corretores começaram a utilizar o disparador. E aí, mais uma vez, eu tive contato com a diretoria da empresa, meu nome começou a ser falado nas mesas, porém, ficou nisso, tá? Eu não fui promovido, eu não tive aumento, eu acredito que graças a Deus, porque talvez as coisas tivessem seguido por outro rumo. E ó, vou ser sincero pra você, esse vídeo, toda essa história falando sobre vendas e como eu atuei nessa época, nessa construtora, não é o principal insight desse vídeo. A principal virada de chave que eu tenho para trazer para você com essa história toda é o quanto a automatização de processos ou a programação impacta a vida das pessoas se você utilizá-la de maneira correta. Então, naquela época, eu estava diante de uma necessidade, estava precisando, acima de tudo, criar alguma coisa ou me engajar com alguma coisa profissionalmente, e naquela época eu descobri as possibilidades que eu poderia resolver com a programação. E isso me despertou um desejo imensurável. Foi a partir daí que eu comecei a me dedicar todos os dias a buscar conhecimento, a estudar um pouco mais sobre o Excel, a entender um pouco mais sobre o VBA. Foi aí que eu conheci o VB.net, que já era uma linguagem de programação mais robusta. Foi aí que, depois de bater cabeça com o VB.net, desenvolver alguns CRMs, alguns produtos, eu conheci o desenvolvimento web. Olha, depois de vários meses e várias tentativas de criação de produto, surgiu a GZAP, que é um dos meus produtos queridinhos aqui, é o meu filho, todo programador tem o seu filho. A GZAP é uma API de WhatsApp que surgiu diante de toda essa história e de todo esse envolvimento que eu tive com a automação de WhatsApp. Então ele é um produto que eu venho trabalhando há mais de 2 anos e meio, que eu venho colocando carinho, que eu venho atualizando, e eu quero trazer também essa informação para vocês, que agora, se você está vendo esse vídeo agora, antes do dia 4, então dia 4, agora, sexta-feira, nós vamos lançar a GZAP V2, que irá trazer aí 3 vezes mais performance, mais velocidade para a nossa API, além de mais segurança, mais recursos e muito mais experiência e conhecimento aplicada no projeto. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a GZAP, tem um link aqui na descrição, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Espero que esse seja o primeiro vídeo de vários vídeos que estão por vir aqui no canal. Eu quero trazer mais conteúdo para vocês de programação. Se vocês derem uma olhada aqui no canal, tem bastante vídeo, inclusive na época que eu comecei a me dedicar em programação, eu comecei a gravar conteúdos para ensinar vocês, e é por isso que existe esse canal aqui hoje, e eu quero retomar ele ativa, trazer minha experiência depois desses 5, 6 anos batendo cabeça com programação, contar para vocês o que eu já desenvolvi, quais experiências eu tive, o que eu errei. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Fui!